Girassol Jornal, boa noite. Condução irresponsável e casos de acidentes de aviação, mortes e números preocupantes que exigem medidas rígidas de combate. Situação da cólera no país, comportamentos que comprometem as ações de contenção do surto. Exemplos registados em Luanda, maternidade, famílias e a noção da importância do planeamento familiar nos dias de hoje. Decreto executivo, o Ministério dos Transportes definiu 1 de junho como data limite para transferência total de voos para o aeroporto Dr. António Agostinho Neto. Fora de portas, o duplo terremoto que resultou em mais de 160 mortos no Niamari, Tailândia. Girassol Jornal, sexta-feira, 28 de março. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. São vários os automobilistas que ainda violam o sentido de responsabilidade durante o ato de condução, um fator que tem contribuído para o aumento dos acidentes nas estradas, que são até o momento a segunda maior causa de mortes no país, depois da malária. Só no último fim de semana, segundo dados da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, 14 pessoas morreram nas estradas do país em resultado de 71 acidentes de aviação. A Estrada Nacional 230, na Avenida de Olinda Rodrigues, é uma das mais movimentadas em Luanda e que, segundo alguns automobilistas, está entre as mais acidentadas. Para este condutor, para se prevenir de acidentes na via, é fundamental conhecer o Código de Estrada de modo a respeitar os sinais e os transeuntes. Tem muitos condutores na via que nem sequer passaram na escola de condução. Compraram cartas e nós sabemos muito bem disso, que muita gente compra carta nas ruas, compra cartas e não vão para uma escola de condução, não tem conhecimento de código de estrada. Então, por isso nós vimos todos os santos de acidentes, mortes nas vias públicas. Olha, tem muitas das vezes que é necessário mesmo você ler mesmo bastante, porque se você só vai na escola para ter a carta, não te aconselho a fazer isso. Tens que ler, ter paciência de ler mesmo. As mortes por atropelamento, segundo ainda os automobilistas, resultam igualmente pela travessia de peões em locais proibidos. Nesse momento digo que os peões não respeitam os veículos, tanto que não têm prioridade para atravessar a estrada, mas mesmo assim eles fazem isso. Então convém dar uma chamada de atenção ou a nossa polícia dar uma chamada nos peões para que possam atravessar na pedonal. Mesmo com a pedonal, estão a passar debaixo da pedonal e isso não é correto. Muitos peões Passam por baixo das pedonais, mesmo a ver pedonal vazias, não tem dinheiro para passar, mas o pessoal está sempre por baixo a passar por baixo da pedonal, mas temos aliás pedonal que o Estado está a lutar a meter em muitas zonas, mas o pessoal está sempre a passar por baixo da pedonal. E os índices de sinistralidade rodoviária pelo país continuam preocupantes, segundo dados da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, que dão conta de 14 mortes verificadas no último fim de semana nas estradas do país, de um total de 71 acidentes de viação. A situação é preocupante. Só para termos noção, no último final de semana ocorreram em todo o país 71 acidentes, houve redução de 17. Apesar desta redução, a situação é preocupante. As consequências foram de 14 mortos, com redução de 7. Tivemos 72 feridos, com redução de 21. Ainda no final de semana foram detidos 19 condutores que dirigiam em estado de embriaguez. O superintendente-chefe João de Souza sinaliza a necessidade de se aplicar maior observância do ambiente rodoviário por parte dos utentes e automobilistas. Se cada utente da via
observar com muita responsabilidade os seus deveres no ambiente rodoviário, eu acredito que nós poderemos ter uma circulação rodoviária cada vez mais segura, porque por mais esforços que a Polícia Nacional vem a desenvolver, se os cidadãos não se comprometerem com a causa, se os cidadãos não olharem para o impacto negativo da situação da central rodoviária em Angola e as suas consequências, nós vamos continuar a assistir indicadores que certamente preocupam a Polícia Nacional, preocupam a sociedade e também venham a preocupar o Executivo. O surto de cólera continua a expandir-se no país, com casos a aumentar diariamente, assim como o número de mortes. As autoridades redobram os esforços para controlar o quadro, mas, por outro lado, a falta de colaboração de alguns populares não tem ajudado. É o que a nossa equipa constatou na ronda efetuada hoje em Luanda. Há vários munícipes a ignorar as medidas de prevenção. O mais recente ponto de situação do surto de cólera dá conta de 349 mortes e mais de 9.000 casos registados. Em alguns bairros de Luanda, a recolha e tratamento dos resíduos sólidos continua deficitária, situação que tem contribuído para o aumento de casos. Ferraz Antônio, morador do bairro Uma, no município dos Mulenvos de Baixo, declarou que na localidade as pessoas continuam a defecar ao ar livre. A nível de cólera é muito preocupante, visto que o bairro está cheio de animais, sobretudo animais suínos, porcos, e está cheio de fezes de porcos e fezes de pessoas. São poucas casas que têm os quartos de banho, então geralmente a população faz as necessidades maior no ar lento. Para tentar conter a propagação da doença, as autoridades anunciaram um conjunto de medidas como a desinfestação da zona mais afetada e o rastreamento de contacto. Júlia Esmaneco, moradora do bairro Baixa de Cassange, em Luanda, disse que está preocupada com o surgimento dos primeiros casos de cólera na localidade. Só estava esses dias, mas não tinha, só vimos no Belo Monte que tinha cólera, mas depois de passar, passou uma senhora que estava a dar vacina, depois de passar a vacina ficou assim normal, mas agora está aqui na Baixa de Cassange. Simplesmente só mesmo o pessoal lavar a mão com lexívia e meter lexívia na água para pelo menos não atingir essa doença nas pessoas. Vala a céu aberto e comercialização de alimentos no mesmo local continua a ser a realidade do bairro Calemba 2, Rua Aníbal Rocha. Morador da localidade, Xavier Domingos, acredita que as medidas de prevenção contra a cólera devem ser reforçadas, principalmente nos mercados. De retirar as senhoras daqui da rua. Mas retirar as senhoras como? Retirar as senhoras pondo-lhes num lugar certo onde elas possam vender, de modo a deixarem a rua sem esse lixo que a gente resiste nesse momento, pelo comprometimento das pessoas indicadas para esse trabalho. Indicada como? Aqueles que são os fiscais, por exemplo. É preciso reforçar os meios de trabalho, porque também não é 2 fiscais ou um que vai passar para retirar as senhoras daqui da rua, não. Mas isso passa por um trabalho mútuo, não é? Ou seja, multissetorial, no sentido que retirem as senhoras da rua. Atendendo a situação da cólera, Gabriel Biuma acredita que as vendedeiras da rua Aníbal Rocha devem ser realocadas em outro lugar. Sabendo que estamos a passar por uma situação muito constrangedora com a doença, a cólera, não estamos muito bem posicionados aqui com esses lixos, água paradas, os mosquitos nos alimentos que a gente compra aqui. Eu acho que o governo tem que atender a situação das mães, metendo uma praça aqui na comunidade, sabendo que a nossa comunidade aqui está carente de praça, só temos uma praça, que é a praça da Pepe, que está muito cheia, essas mães não têm lugar que é para comercializar aí. Ferraz Antônio apela por uma campanha para a identificação das residências que não possuem casa de banho. Pedimos ao governo local a fim de realizar uma campanha de casa a casa e identificar cada casa o seu respectivo quarto de banho, porque as pessoas defecam geralmente nas baixeiras mesmo. Aqui está muito preocupante a cólera, então pedimos ao governo
que nos ajude, sobretudo, a fiscalizar as campanhas. E o desconhecimento das causas e dos sintomas da endometriose e cancro do colo do útero é apontado como um dos fatores que têm contribuído para o diagnóstico tardio dessas doenças. Foi a pensar nisso que a Administração Municipal de Belas juntou nesta sexta-feira mulheres de vários estratos sociais para abordar temas ligados à prevenção, diagnóstico e tratamento precoce das patologias. Tanto a endometriose como o cancro do colo do útero são doenças silenciosas e ocupam a segunda posição entre as mais frequentes em países de renda média como Angola, segundo dados do Instituto Angolano do Controlo de Cancro. A ginecologista e obstetra Cássia Rodrigues afirma que muitas mulheres desconhecem as causas e sintomas da endometriose e câncer do colo do útero e que isto tem contribuído para o diagnóstico tardio da doença. Muitas mulheres até agora ainda chegam nas nossas unidades sanitárias com cancro do colo do útero num estadio já avançado. Penso eu que deve ser por falta de conhecimento e falta de adesão aos serviços de saúde. E quando nós estamos a prevenir a doença, estamos a reduzir a taxa de frequência da doença. Quando nós tratamos de forma oportuna, estamos a reduzir a taxa de mortalidade por cancro do colo do útero. A diretora municipal de saúde de Belas, Elias Mendes, alerta que 30% das mulheres que chegam ao consultório com queixas de dor na região pélvica são diagnosticadas com endometriose. Em Angola, muitas mulheres estão acometidas com esta patologia e não sabem. E para se prevenir, nós achamos por bem informar, porque a informação é a melhor forma de prevenção e o rastreio do cancro, seja do colo do útero, da mama, qualquer tipo de cancro, dá um diagnóstico precoce e temos tido resultados e salvamos vidas. Cássia Rodrigues garante que se a patologia for detectada em fase inicial, a cura pode chegar até 95%. O cancro do colo de útero, quando é diagnosticado precocemente, pode ser tratado e a taxa de cura é de aproximadamente 100%. Lourdes Gomes chama atenção para a necessidade de prevenção de certas doenças. O sedentarismo, a má alimentação, sobretudo no que respeita ao cancro do útero, por exemplo, que é o que se debateu mais aqui hoje, são as questões inerentes à prevenção de não andar com parceiros múltiplos, por exemplo. Uma mulher, por exemplo, se tiver vários parceiros, pode ganhar ou pode adquirir uma doença sexualmente transmissível, não só o HIV, mas sim outras doenças também. Em 2020, foram diagnosticados mais de 417 mil novos casos e ocorreram mais de 97 mil mortes relacionadas com a patologia. A maioria dos casos concentram-se em países da Europa, América do Norte e Ásia. Angola participou em Paris na Cimeira Internacional Nutrição para o Crescimento, o evento de alto nível que reuniu líderes globais, especialistas e organizações para debater soluções inovadoras para a nutrição e segurança alimentar. A delegação angolana ao evento foi chefiada pela Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta. No evento que teve lugar na capital de França, Paris, que juntou líderes globais, especialistas e organizações para debater soluções inovadoras para a nutrição e segurança alimentar, a comitiva angolana, encabeçada pela Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, reforçou o compromisso de Angola com a segurança alimentar e nutricional e defendeu a necessidade de parcerias estratégicas para impulsionar o desenvolvimento sustentável no setor. A cerimónia de abertura foi conduzida pelo ministro francês François Bayrou, que destacou a importância da cooperação internacional na luta contra a malnutrição e o fortalecimento de sistemas alimentares sustentáveis. Ao longo dos 2 dias de evento, foram debatidos temas como a nutrição e sustentabilidade, financiamento e inovação, igualdade no gênero e resiliência a crises. Paralelamente, a Aldeia de Soluções para a Nutrição apresentou iniciativas e tecnologias inovadoras para melhorar a alimentação e a segurança alimentar no mundo. Fizeram parte ainda da delegação angolana
O secretário de Estado para Agricultura e Pecuária, Castro Paulino Camarada, e a embaixadora de Angola em França, Guilhermina Prata. O encerramento da cimeira ficou patente a urgência de ações concretas e a necessidade de colaboração entre governos, organizações e o setor privado para enfrentar os desafios da nutrição a nível global, promovendo políticas eficazes que possam combater a malnutrição e garantir um futuro mais saudável para as próximas gerações. O nível de consciência das famílias sobre a importância do planeamento familiar tem aumentado consideravelmente. Aqui em Luanda, constatamos que se trata de uma realidade que tem sido também influenciada pelo aumento do custo de vida e do nível de literacia. Em Angola, a taxa de fecundidade herança. No entanto, esta tendência tem sido contrariada por alguns jovens, tal como nos afirma Antônia Samuel, que optou por ter apenas um filho. Crio filho sozinha, sou pai, sou mãe, caso de doença, alimentação, tudo que nós passamos cabe a mim. É por isso que eu tenho que me obrigar mesmo a passar a noite no trabalho das 16 para sair essa hora, para me sustentar o meu filho. Então, com esse tipo de coisa que eu estou a passar, não estou a ver lógica de trazer outro bebê mais ao mundo para sofrer, do jeito que eu estou a sofrer. Pai de 4 filhos, Pedro Gaspar disse que não pretende mais procriar devido ao custo de vida. Chega porque a vida de hoje não está lá nada tão fácil. Já não está fácil, então não adianta fazer muitos filhos no mundo, meter muitos filhos no mundo para sofrer. Não está fazendo nada, meu irmão. Você tem que formar os filhos. Hoje em dia, com a vida que nós temos, você não está formando filho, quer fazer boa de filho para fazer o quê? Não tem como. Poderia trabalhar aqui, mas eu sou órfã de mãe. Não é fácil mesmo criar um filho. De forma a conter a natalidade no país, o governo angolano comprometeu-se a garantir condições para o planeamento familiar com acesso a métodos contraceptivos. Mãe de primeira viagem, a jovem Ana Firmino, de 22 anos, frisou que depois de dar à luz, pretende fazer planeamento familiar. Não importa se está gestada ou não, mas o que me motiva sempre aí é correr mesmo atrás dos meus objetivos. Tendo fazer o planeamento, sim. Devido também às condições mesmo de vida, então pretendo também terminar já a minha formação e só assim é que vamos pensar em fazer mais outra. No que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva, a estudante Iracelma Fernandes declarou que tem aprendido na escola. Temos tido esse tipo de matérias nas aulas de ética, biologia e anatomia. Temos falado por causa da maneira como os adolescentes ultimamente têm se comportado perante a sociedade, porque na maioria das vezes os adolescentes é que têm mais dificuldade em ter esse tipo de métodos contraceptivos, porque métodos contraceptivos é para evitar gravidezes precoces. O enfermeiro Manuel Sambong fala da importância do planeamento familiar. Planeamento familiar é uma decisão de quantos filhos terão e em que tempo terão esses mesmos filhos. Aqui queremos frisar que o planeamento familiar é uma consulta para o casal, não somente para a mulher. Muitas das vezes nós, nas nossas unidades hospitalares, temos nos deparados com as senhoras que vêm fazendo o planeamento familiar sozinha. Existem vantagens e desvantagens quanto ao planeamento familiar. E se, na verdade, o método não for adequado para o organismo desta utente, então logo é necessário nós mudarmos o quadro ou fazermos uma outra consulta de referência para que possamos eliminar o problema que se encontra com essa nossa paciente. Angola tem a segunda maior taxa de fertilidade do mundo, com uma média de 6 filhos por mulher. Produção de diamantes. Perspectivas. Em destaque. Morra! Eu sabia! Você é igual a minha irmã! Desafios da indústria criativa no país. Nós trabalhamos em salas adaptadas. E, por outro lado, o teatro a nível nacional está precisando, na verdade, uma vistoria grande.
Nós ainda temos problemas mesmo de consciência. As pessoas não têm mesmo ainda a cultura de ir à sala ver teatro. Regularização e caminhos para uma arte de excelência. Muitos de nós nem somos registrados a nível da UNAC. É muito difícil fazer isso. Detalhes. Eu vejo o teatro como uma escola. Não só uma escola a nível cultural, mas uma escola da vida. Na verdade, eu diria que o teatro já me deu paz. Muitos hoje que estão a ocupar grandes cargos a nível nacional vieram do teatro. Reportagem da semana. Mas aquelas fotos da minha irmã, aquele dinheiro, a ligação da minha mãe. De onde? Exclusivo. Não perca mais à frente. Por conveniência de serviço, o Presidente da República determina nos termos da lei que é dado por fim do mandato de Manuel João Lourenço do cargo de administrador para a área técnica do Conselho de Administração da empresa do Caminho de Ferro de Luanda EPE e de Eline Mariane Lima Coronha Esmeraldo do cargo de administradora executiva da empresa portuária Dunamib EP. Em dois outros despachos, o presidente João Lourenço nomeia Paulo Manuel Kwanza para o cargo de administrador para a área técnica do Conselho de Administração da empresa do Caminho de Ferro de Luanda EP e Carlos Nelson Gaspar de Sá para o cargo de administrador executivo da empresa portuária Dunamib EP. O Ministério dos Transportes aprovou em decreto executivo o dia 1 de junho de 2025 como data limite para a conclusão do processo de transferência de voos comerciais e regulares internacionais de passageiros do Aeroporto Internacional de Luanda para o Aeroporto Dr. António Agostinho Neto. E informa que as companhias aéreas que operam em Angola podem efetuar e pela Autoridade Nacional da Aviação Civil, assegurando que o processo de transferência seja devidamente observado e acautelado, respeitando as regras da aviação civil observadas a nível nacional como internacional. O Tribunal de Contas aprovou o parecer sobre a Conta Geral do Estado referente ao exercício financeiro de 2023. O ato aconteceu durante a primeira sessão plenária extraordinária que teve lugar nesta quinta-feira, 27 de março. O documento deliberado pelo Tribunal de Contas nesta quinta-feira é fundamental para a apreciação da gestão financeira do Estado, promovendo a transparência, a responsabilidade fiscal e o aprimoramento das boas práticas de administração dos recursos públicos. O parecer contempla uma análise aprofundada do contexto econômico global e nacional, abrangendo a gestão de recursos humanos, o processo orçamental, o desempenho das empresas, agências nacionais, fundos públicos e demais organismos sujeitos ao poder jurisdicional do Tribunal de Contas, a atividade inspetiva anticorrupção e o sistema de proteção social, além de apresentar o diagnóstico da execução financeira e patrimonial do Estado. O documento formula ainda recomendações estruturantes para o fortalecimento da governação econômica e financeira. Quanto às recomendações formuladas pelo Tribunal de Contas nos últimos anos, constata-se uma tendência decrescente, sinalizando uma evolução positiva no cumprimento das boas práticas da gestão pública. Contudo, de acordo com o documento, persistem desafios que exigem um acompanhamento contínuo e o reforço das medidas corretivas adequadas no domínio dos principais indicadores macroeconômicos. A nível de endividamento do Estado em 2023, fixou-se em 81% do PIB, Produto Interno Bruto, uma redução face a 2021, ano em que a taxa de endividamento ascendeu a 92,3%, mas representa um acréscimo relativamente a 2022, período em que se situou nos 66,8%. O aumento registrado em 2023, de acordo com o parecer, deve-se essencialmente ao financiamento de projetos estruturantes, com realce para a conclusão das obras do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, a barragem de Caculo Cabaça e a eletrificação das províncias da Lunda Norte, Lunda Sul e Mochico.
O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás perspectiva para o primeiro semestre do corrente ano a recuperação diamantífera de 14,8 milhões de quilates. Os dados foram avançados hoje durante a apresentação do balanço de produção e comercialização de diamantes, referentes ao ano passado. Angola exportou 10,2 milhões de quilates de diamantes em 2024, apesar da queda nos preços. No domínio da produção, o país recuperou 14 milhões de quilates em 2024, representando 96% da meta prevista no Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027. O secretário de Estado para os Recursos Minerais, Jânio Vítor, destacou que a volatilidade dos mercados internacionais e a desaceleração da economia mundial impactaram diretamente os preços dos diamantes. É o que acontece no mundo neste momento, há um fraco poder de compra determinado por vários assuntos, mas o que nós podemos fazer e que foi feito de facto foi a produção nacional, que houve um incremento muito grande. Se nós estivermos a ver, a produção anterior tinha sido 9 milhões e nós, na última aparição que tivemos cá, no último Outlook, nós dissemos que a previsão, nós iríamos ultrapassar a meta, a barreira mágica na altura de 10 milhões e nós chegamos aos 14 milhões, então estamos a seguir muito bem. As quedas foram de 10,3%, equivalente a cerca de $20 por quilate. Apesar desse cenário adverso, o país exportou aproximadamente 10,2 milhões de quilates, avaliados em 1,5 mil milhões de dólares, com os Emirados Árabes Unidos como principal destino. Tanto comparativamente ao ano anterior, este volume representou um incremento da produção de cerca de 11%. A receita teve uma tendência contrária, não é? Ela teve uma redução de cerca de 2,6%, se não estou enganado nesse momento, mas isso por conta da situação atual do mercado internacional de diamantes. Durante a cerimónia de balanço da produção e comercialização de diamantes em 2024, apresentado nesta sexta-feira pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, o setor apresentou como metas para o primeiro semestre deste ano atingir 14,8 milhões de quilates a serem recuperados. É sim uma margem de crescimento, não é? Portanto, nós temos que ser um bocadinho mais realistas e nós temos que ver que também nós temos algumas condicionantes internas, mas o mais importante é a condicionante externa que tem a ver com a comercialização em si dos preços, não é? Portanto, nós temos previsionalmente uma produção que vai rondar os quase 15 milhões, são 14,8 milhões, e eu penso que aí nós iremos chegar. Apesar da queda do preço, o relatório também indicou um aumento de 11% na comercialização de diamantes. Atualmente, 99% da produção diamantífera nacional é industrializada, sendo que a produção estimável anual, uma planificação anual de 10 milhões de toneladas de mineiro a tratar. Destes 10 milhões de toneladas, para o ano 2004 estivemos 3% abaixo daquele que foi o objetivo ou traçado no ano 2023 e 5% abaixo do plano que foi executado para este ano. O plano foi, conforme mencionei, 10 milhões de toneladas por tratar, porém tivemos um pouco mais abaixo, tendo em conta que Catoca trabalhou também ou disponibilizou uma das suas centrais de tratamento para a mina do Luele. Estamos acima de 6 milhões de quilates recuperados. Em 2025, a perspectiva é estar acima dos indicadores de 2024, neste caso, tanto a massa mineira, estamos a falar da extração do minério, estamos a falar da recuperação dos diamantes, estamos a falar da ação social para 2024. São as boas perspectivas que temos. Os principais destinos dos diamantes angolanos em 2024 foram os Emirados Árabes Unidos,
a Bélgica e o Israel. A Comissão de Mercado de Capitais celebra 20 anos de existência. A jornada de comemoração está a ser marcada pela realização de várias atividades, como é o caso de uma conferência que debateu políticas que visam destacar as ações da Comissão, a criação de um quadro legal e a regulamentação sólida e que assegure o pleno funcionamento do mercado, bem como a dinamização dos diversos segmentos. O mercado de capitais angolano tem dado passos significativos, contribuindo na criação de um mercado sólido, seguro e cada vez mais atrativo. Nesta conferência, foi apresentado os passos que a Comissão tem dado ao longo dos anos. O PCA da Comissão do Mercado de Capitais, Elmer Serrão, disse que o CMC tem vindo a conhecer uma trajetória de crescimento onde se destacam os volumes de negócios. Fortalece o sistema financeiro na medida em que reduz a dependência das empresas em relação ao crédito bancário, tornando o sistema financeiro mais equilibrado e diversificado. Isso melhora a liquidez e a estabilidade do setor econômico. Desde a sua implementação em 2014, o mercado de capitais angolano tem vindo a conhecer uma trajetória de crescimento constante, de onde se destaca, em dezembro de 2024, um volume de negociação na Bolsa na ordem dos 6,5 bilhões de kwanzas, o que corresponde sensivelmente a 7,46% do PIB. Um valor líquido global da indústria de organismos de investimento coletivo na ordem dos 1 bilhão, representando cerca de 1,36% do PIB, e a captação de recursos significativos por parte do Executivo e das empresas angolanas, entre os quais, por via das vendas de ações através da Bolsa de Valores, o Estado terá captado um total de 93 mil milhões de kwanzas, ao passo que por via da emissão de obrigações corporativas que ocorreram na Bodiva, as empresas emitentes terão captado um total de 90 mil milhões de kwanzas. Entre vários temas a serem discutidos, o papel do mercado de capitais no processo de privatização chamou a atenção do presidente da Associação dos Industriais de Angola, José Severino. Pedimos aqui, por exemplo, ao IGAP, que acelera as privatizações, colocando toda a informação disponível daquilo que ainda não está privatizado, seja onde for, seja na área da agricultura, na área das pescas, na área da indústria, na área dos serviços, dizer isto está para ser privatizado, seja por exposição de filmes em sala, fazer roadshows, para que crie na classe empresarial, sejam nacionais, sejam externos, até mesmo roadshows no exterior do país, como fazem os petróleos, dizer nós temos isto tudo para privatizar. Então, vamos criar o apetite e não hoje privatizar 2, 3 unidades, daqui a 3 meses mais 2, não serve. Temos que mudar aquilo que são o paradigma da privatização. O secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, Otoniel Santos, no seu discurso enfatizou que espera que os próximos 20 anos sejam mais produtivos para a Comissão do Mercado de Capitais. Angola precisa do mercado, de mercados profundos, acessíveis e seguros, precisa de um ecossistema que dá em conta do destino produtivo e onde o pequeno investidor se sinta tão respeitado como o grande operador. Essa é a missão, esse é o desafio, é essa a responsabilidade que a Comissão do Mercado de Capitais deve continuar a servir o país. O PCA da Comissão do Mercado de Capitais, Elmer Serrão, falou da importância dos 20 anos da instituição que agora dirige. Estes 20 anos marcam isso, representam, digamos, a história de uma instituição jovem, mas com vivências que felizmente foram, digamos, que se repercutiram noutros setores e hoje conseguimos, portanto, facilmente ver a importância da Comissão do Mercado de Capitais. São as notícias no Girassol Jornal. Seguimos para o primeiro intervalo. Volte connosco. Até já.
Luzes, palco. É neste cenário teatral onde muitas vezes ficam as expressões das emoções, mas é também aqui onde se vê como a vida pode ser lúdica, louca e latente. Thelma, por uma simples mensagem, tu queres terminar nossa relação? É uma nada simples mensagem, você que me diz que é uma simples mensagem? No país, segundo a Associação Angolana do Teatro, estima-se que existem 753 grupos teatrais, 10.191 artistas. Números estes que indicam o amadurecer do setor, além das peças e iniciativas culturais que começam a marcar uma certa presença. Está a desenvolver porque há cada vez mais jovens a querer fazer teatro, há cada vez mais jovens a querer perceber o funcionamento dessa linguagem. E o que é que acontece? Às vezes que os jovens ficam aí no lazer toda hora, nos bairros, sem fazer nada, e eles vêm na arte. Falo do teatro especificamente porque é o que eu faço, mas vimos hoje o culto é feito por centenas e centenas de jovens, o teatro igualmente. O teatro em Angola, no meu ponto de vista, recomenda-se. Penso que é uma das modalidades artísticas que não ficou nem no tempo nem no espaço. Convence o público, começa a mim para o público chora. Okay. Sim. Pare de nos tratar como vossas cachecas. A visão de um estado positivo do teatro no país não é partilhada por todos da classe. Eu não vou dizer que ele está bem, embora se cria, há muitas peças, escreve-se bastante, representa-se bastante, nós temos imensos grupos de teatro. Embora se veja muito e o público gosta de ir ao teatro, eu acho que ele está costo porque falta-lhe apoio. Nós poderíamos ser muito melhores, o teatro angolano poderia ser uma coisa muito séria. A falta de infraestruturas tem sido um grande problema para os fazedores desta arte. As salas de teatro no país, sobretudo em Luanda, contam-se pelos dedos de uma mão e muitas padecem de falta de manutenção e de equipamento técnico. Quase tacos teatrais. Atualmente, fala-se que os espaços no ativo de facto são Irlinga e o Auditório Zingambande, sendo que a LASP várias vezes dá lugar, em grande parte, a óbitos do que teatro, segundo alegam os artistas. De acordo com a Associação Angolana do Teatro, os demais espaços têm uma gestão duvidosa que não ajuda na fidelização do público amante desta arte. Outro sim, para quem entende da matéria e mostra-se preocupado com a arte, a academia e o perfil de saída dos estudantes é importante para regular e alavancar a arte no país. Como eu dizia, precisamos nos estruturar para poder contribuir. Precisamos ter políticas que meçam o desenvolvimento do próprio teatro e do ser humano que faz teatro, não é? E então, concluindo, eu acho que ainda não contribui. Falta a transição de alguns grupos de amador para o semi-profissional e para o profissional. Falta, como é que eu digo, tornar mais expansivo, tornar mais aberto a lei do mecenato cultural e o seu regulamento. Falta criarmos editais para dar acesso aos grupos que consigam estar bem organizados. Falta isso para que eles possam ter acesso a algum financiamento. Entre os fazedores da arte que envolve a representação, estão vários jovens que encontram no teatro um refúgio às dificuldades ou problemas sociais como a depressão. Na verdade, eu diria que o teatro já me deu paz. Paz e oportunidade de me abrir e reabrir com as pessoas. Vivi momentos muito difíceis durante uma fase do meu crescimento. Como quais? Então, eu muitas das vezes senti-me separada em minha casa mesmo. Senti-me separada. E eu desde então nunca gostei disso. São coisas que ferem muito
A primeira vez que eu gritei em palco, eu me senti livre. Eu me senti muito livre mesmo, que eu estava precisando daquela liberdade. Para mim, teatro é terapia porque não é fácil. Primeiro, tanto é que quando você vive muita coisa no off e aquilo é uma cena que você não consegue exprimir para outra pessoa por pensar que talvez a outra pessoa vai difamar o que você falou, a outra pessoa vai conversar com mais alguém e vai fazer com que o que você está a passar seja motivo de ignorância. Para que a luz dos artistas não se apague, é necessário transformar a arte em um pilar econômico. Apesar dos sinais de crescimento que o teatro tem vindo a dar em Angola, há ainda desafios a serem ultrapassados. Eu acho que a nossa cultura ainda não contribui muito para a economia em Angola e não é a vontade dos fazedores de cultura, não. Nós temos a circulação de peças, ou seja, há a venda de bilhete, há a compra de bilhete, há uma pequena economia, e vou-lhe chamar mesmo uma economia doméstica, que funciona. Os atores vão ganhando o seu dinheiro a representar, muito pouco. No teatro, duvido que dê para sustentar uma casa durante muito tempo. Por meio do teatro, nós conseguimos sim lançar homens sociais. Isso concordo plenamente. Mas contribuirmos, eu estou aqui, eu nem vivo do teatro, nem vivo, nem um pouco, nem a 2% eu consigo viver do teatro. Até o contrário, o teatro gasta-nos muito. Mas precisamos ver, a médio prazo, criar outras indústrias para que haja descentralização em termos econômicos. E eu acredito que, a nível cultural, é importante que a gente dê bastante atenção para o desenvolvimento dessas indústrias que podem trazer algum rendimento e contribuir para o PIB.